E aí, pessoas, tudo certo? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória no campo da educação. Então, vamos lá. Quando eu tinha ali meus 15 anos, como eu já relatei, que eu perdi a visão, na realidade, eu não perdi a visão de um dia para a noite, né? Eu vivi um processo de redução visual. E nesse processo de redução visual, eu tive contato com alguns recursos de acessibilidade. Na época, ali por volta de 92, 91, 92, eu não tinha noção do que era esse recurso visual. Mas, como eu já estava com um resíduo visual bastante baixo, né, bem reduzido, eu usei, por exemplo, material com fonte ampliada, né, porque era o que me dava condição de acompanhar ali o desenrolar, né, da escola, era o material com fonte ampliada. Passada essa fase, quando efetivamente eu perdi a visão, em 93, voltei para a escola em 94, também meio que sem saber, na verdade, como iria acontecer dali para frente. Né? Minha mãe e meus pais, na verdade, começaram a procurar como seria a educação dali para frente, né? De uma pessoa que estava com 15 anos, cursando a 8ª série do ensino fundamental e que estava cega. Então, nós ficamos sabendo que, por exemplo, eu precisaria aprender o Braille, que seria uma das formas de eu voltar a ter contato com leitura e com escrita. Na época, nem se falava em informática, né? Então, era o Braille. Então, eu fui aprender o Braille. O Soroban, que é um material utilizado pelas pessoas cegas para fazer operações matemáticas, né? Existe também uma máquina de datilografia Braille, que é a famosa máquina Perkins. Então, assim, eu voltei para a escola em 94, lá na minha amada Teresa de Lisieux, e paralelo à escola, eu fui aprender o Braille. Eu aprendi Braille em 2 meses. Em 2 meses eu estava lendo e escrevendo o Braille. Eu tive como professora de Braille uma pessoa que também foi um grande divisor de água na minha vida, né? Sônia Reis. Na época, eu estudava em escola particular e minha família, a gente acabou não tendo apoio governamental. Então, minha família pagou também particular o meu curso de Braille. Então, eu tive curso de Braille paralelo com a escola. Voltei, né? Eu já continuei nessa mesma escola. E lá eu segui fazendo 8ª, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. Então, assim, o que mais marcou esta trajetória, né, esse momento de educação escolar, primeiro, foi a receptividade da escola, a abertura da escola em aprender junto conosco, eu e minha família, né, a receptividade dos meus colegas de sala, porque, na verdade, até então, como eu parei os estudos em 93 e só retornei em 94, eu me perdi, na verdade, da turma que eu vinha. Então, eu fui constituir novos amigos. Amizade. Esse é um tema, guardem aí, que a gente trabalha num outro vídeo. E aí, ok, né? Então, eu tive uma receptividade desses meus colegas, eu tive um aporte tecnológico que, na época, se limitava ao Braille. E existia um combinado, né? E um respeito a esse combinado entre os meus professores, a minha professora de Braille e eu. O que acontecia? Os meus professores, eles se comprometeram, na época, em preparar materiais com tempo hábil para que a minha professora de Braille pudesse preparar esses materiais e me entregar junto com todos os colegas da turma. Então, eu sempre fiz provas, trabalhos, no mesmo dia, no mesmo local, na mesma hora que todos os meus colegas de sala. Arrisquei até, vamos aqui contar, passar uma pesquinha e pegar uma pesquinha. Tínhamos lá nossos jeitos de fazer isso, né? Então, esse foi o período assim que mais marcou a minha parte de ensino médio. Concluindo o ensino médio, eu entrei na universidade. Logo no ano seguinte, eu completei o ensino médio em 97. Em 98, eu entrei na universidade para cursar Ciências Sociais. Um curso com uma carga de leitura gigantesca, né? Um curso eminentemente teórico.
E lá estava eu, de novo, envolvida com a universidade particular, onde, no momento que eu fui aprovada nesse vestibular, a coordenadora do curso nos chamou para uma conversa, digo nos porque fomos eu e minha família, para saber o que poderia ser feito a partir dali. Porém, mais uma vez, eu esbarrei na questão do serviço particular, né? Era uma universidade particular e a universidade particular, ela me ofereceu, na verdade, todo um aporte, como é que eu posso dizer? Emocional, de recepção, mas não material, de equipamento, de acessibilidade no sentido mais estrito, vamos assim dizer, né? Mas, então assim, no primeiro ano de faculdade, eu ainda fiquei com o acompanhamento, né, e a confecção de materiais desta minha professora de Braille. Minha família ainda custeava isso paralelo com a universidade particular. Nessa época, já começou a despontar aí os recursos tecnológicos, né? Então, eu já comecei a utilizar o computador com os primeiros leitores de tela, na época o DOSVox, depois surgiu o NVDA, depois surgiu o JAWS, e aí são equipamentos que eu acredito também que vale a pena, mais para frente, a gente trabalhar de forma mais aprofundada essa questão de recursos tecnológicos utilizados na vida em geral, né? A gente pode fazer algum foco determinado, mas a gente usa, enquanto pessoa com deficiência, vários recursos tecnológicos que facilitam, sim, a nossa vida, né? Tive também um super apoio dos meus professores da época de universidade, né? Já a universidade já nos traz um formato educacional diferente da própria escola, né? A gente já vive muito no esquema de trabalho em equipe, seminário, apresentações orais, então isso já me favorecia muito. Eu considero que eu tive uma postura bastante proativa nesse sentido, né? Eu sempre procurava dizer aos meus professores que eu estava ali. Eventualmente, os professores davam aula e esqueciam que ali na sala tinha uma menina com deficiência visual, uma aluna com deficiência visual. E aí falam coisas do tipo, porque aqui tem um determinado desenho, porque ali está situado alguma coisa. E aí eu sempre me colocava perguntando ao professor o que era aqui, o que é ali, né, para que essas informações fossem passadas de maneira a qual eu pudesse compreender. Então a gente estabeleceu aí uma relação muito boa, né? No segundo ano de faculdade, eu gosto sempre de frisar isso, foi um momento de ruptura, porque na época essa questão dos custos ela ficou muito pesada, e aí nós decidimos interromper com essa questão de preparação de material em Braille. A partir de então, eu passei a fazer todo tipo de trabalho, ou de forma oral, ou já na forma digital, né, no computador. E coloco também nesse momento que, assim, eu sempre tive um apoio, um suporte muito grande dos colegas, né? Eu sempre tive a felicidade de ter colegas para estudar junto, para ler comigo, para discutir textos. E minha mãe, né? Que eu brinco que minha mãe foi, enfim, socióloga por tabela, porque estudávamos muito juntos. Me lembro bem um período da faculdade que foi muito marcante. Eu também gosto sempre de lembrar desse período e desse episódio, que eram os livros gravados em fita cassete. Né? Naquela época, nós, pessoas cegas, fazíamos bastante uso dessas fitas cassete. Então, imaginem aí, eu cursando Ciências Sociais, fazendo uma disciplina de Filosofia e lendo um livro que é um livro bem badalado, seguramente muita gente já ouviu falar, que é O Mundo de Sofia. Então, eu li O Mundo de Sofia em fitas cassetes. Eram simplesmente 26 fitas cassetes. E ali eu ouvi aquele livro e pude seguir meus trabalhos, né, minha vida acadêmica. Concluindo a graduação, vencendo o dilema, né? Volto para fazer outra graduação em psicologia ou sigo fazendo a especialização, né? Já focando a questão profissional, vou para a especialização. E aí entro na minha primeira especialização, que foi também numa outra universidade particular da cidade de Salvador, onde eu fui também muito bem recebida. Nessa época a informática já estava bastante em alta, então eu tive uma grande
facilidade em termos de acesso a material, porque naturalmente os materiais eles já eram disponibilizados também em meio digital neste curso, então eu já tinha uma interação com o material didático muito mais facilitada, né? E a dinâmica de sala de aula continuou da mesma forma. Eu, muito comunicativa, muito espontânea, né? Já chegava dizendo para que vim, né? Então, eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, modéstia à parte, né? Então, assim, fui lá eu cursar, e aí, em um determinado momento, estou eu cursando uma disciplina que era de recrutamento e seleção. Eu acredito que algumas pessoas já tenham me ouvido contar essa história, mas vale a pena deixar registrado nesse canal, né? E aí, já era ali o quê? Quarta, quinta aula, já era, a professora já tinha consciência de que Melissa estava na sala e que Melissa tinha deficiência visual, que Melissa não tinha qualquer resíduo de visão. Ok, disciplina correndo, tudo certo. Um belo dia, a professora chega na sala de aula e traz uma dinâmica. Dinâmica essa que era totalmente em silêncio. Ela dividiu a sala em 3 equipes. Uma equipe saiu da sala, que ela ia fazer a observação por fora, né? E 2 equipes iriam executar uma tarefa. Só que essa tarefa ela ia precisar ser executada em silêncio. Não poderia haver fala naquela tarefa. Obviamente, para o grupo de observação eu não fui. E aí eu pensei, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Mas, como normalmente eu não desisto antes de tentar, ainda que o medo me dê aquela cutucadinha, né? Eu fui lá e me inseri num grupo. Vamos ver o que é que dá, num grupo de execução. A professora veio de lá e me tirou pelo braço do grupo. Me botou sentada numa cadeira. Eu aí voltei pro grupo de novo. Ela veio e me tirou de novo do grupo. E aí eu fiquei, né? E aí a dinâmica desenrolou. E a única coisa que eu pedia era que, meu Deus, ilumine minhas palavras para que elas saiam com sabedoria. E ao final da dinâmica, quando a equipe de observação voltou para a sala, a primeira coisa que foi levantada foi: por que Melissa não participou? Melissa costuma participar de tudo que acontece na sala. Não entendi. E aí veio aquele alvoroço, sala de aula, aluno, sabe como é. E aí eu pedi a fala. E aí a minha primeira fala para ela foi: bom, seguinte, a gente está num curso de recursos humanos e a gente está numa disciplina de recrutamento e seleção. Pergunto eu, se isso aqui fosse uma seleção de emprego, eu estaria fora? Porque assim, né, você como... E aí eu coloquei, né, a professora é o seguinte, ó, eu nunca me coloquei a parte de nada, eu nunca me coloquei à margem de nada, eu sempre tentei fazer as coisas, muito embora, às vezes de modo diferenciado, mas você não me deixou nem tentar. Eu entrei na dinâmica, você me tirou por 2 vezes. Outra coisa, você na condição de educadora, você teria a obrigação de trazer uma dinâmica na qual eu pudesse participar, uma vez que já era do seu conhecimento que uma pessoa cega estava na sala de aula. E aí, enfim, essa dinâmica rendeu, esses comentários renderam, e no final ela veio me pedir desculpa, e ela veio reconhecer que precisaria ter atentado para isso, e depois eu soube que ela estava conduzindo um programa de diversidade numa grande empresa em São Paulo. Então, assim, eu espero muito que ela tenha, de fato, aprendido e internalizado que é preciso, primeiro, se você, enquanto docente, já tem ciência que tem uma pessoa com deficiência visual na sala, você precisa trazer dinâmicas adequadas, ajustadas, para que aquela pessoa possa participar, para que aquele aluno possa participar. Se não sabe como, pergunta. Se informa antes, busca aprender, mas o aprendizado ele é constante. Esse foi um grande ponto, eu considero, desse momento aí de educação dentro de uma especialização na área de recursos humanos. Passa o tempo, vou eu para a Universidade Federal da Bahia, uma universidade que eu sempre externei temer entrar. Né? Por quê? Porque eu imaginava que na UFBA era cada um por si e Deus por todos. Eu imaginava que na UFBA eu não ia ter nenhum suporte
da administração, da direção, aquela amplitude gigantesca de campus, cada aula em um lugar, enfim, toda uma situação que para mim se parecia bastante adversa. E o medinho me cutucava, vai para a UFBA? Fui para a UFBA, né? Enfrentei o medinho e fui para a UFBA. E aí, qual a minha surpresa? No processo seletivo, a coordenadora do curso, professora Tânia Fischer, fez a minha entrevista e me perguntou o que era que a universidade precisaria me oferecer para que eu pudesse acompanhar aquele curso. Eu aí expliquei para ela, né, que, basicamente, acesso a material didático acessível, e que se eu pudesse ter material didático acessível em formato digital, outro tema que nós podemos conversar em outro vídeo, formatos acessíveis, existem aí algumas alternativas para os diversos tipos de deficiência e para os diversos tipos de pessoas. A gente não pode uniformizar essas questões. Então, o material didático acessível em meio eletrônico, naquele momento, já me seria muito útil e muito facilitador. E também, mais uma vez, o curso ele já estava organizado com essa perspectiva. A gente já tinha uma área dentro do site, onde os materiais eram postados, e eu consegui também, mais uma vez, ter acesso a esses materiais. Aí vocês podem estar se perguntando, será que a Melissa não teve nenhum perrengue com material didático? Tive, gente, claro que tive, né? Eu tive momentos que o material didático não ficou pronto, lá na época de escola. Eu tive momentos que PDF não abre, que PDF tá só em imagem, aí leitores de tela não fazem essa leitura. Eu tive um momento de que não tinha mesmo material didático, tinha que ser xerox. E aí, como é que Melissa fazia? Ou digitalizava os livros, ou colegas e mãe e irmãos liam para mim, né? Mas, vamos lá, primeiro dia de aula da Universidade Federal da Bahia. Vem uma psicóloga para a sala de aula fazer uma dinâmica de integração. E nessa dinâmica de integração, qual foi a minha surpresa? Existia naquela turma, eu, na condição de pessoa cega, e Fernando, um colega cadeirante, usuário de cadeira de rodas. E aí a psicóloga trouxe uma dinâmica. Acreditem, porque eu também fiquei surpresa na época, graças a Deus positivamente. Ela trouxe uma dinâmica na qual eu e Fernando participamos plenamente. Ela trouxe uma dinâmica absolutamente adaptada para aquela turma, turma essa que tinha 2 pessoas com deficiência distinta, né, deficiências distintas. Então, o que é que ficou claro para mim aí? Houve uma comunicação entre a coordenação do curso e o corpo docente. Naquela turma existem 2 alunos com deficiência e as atividades que são feitas ali precisam ser feitas de modo que esses alunos possam participar. E aí, essa grata surpresa que eu tive dessa universidade que eu tinha tanto medo de entrar, né? E aí eu segui o meu curso dentro da UFBA. Eu vivi também 2 grandes momentos, um na especialização, que foi a oportunidade de vivenciar um mês na cidade de São Paulo, vivendo a rotina de uma instituição que faz o trabalho da empregabilidade de pessoas com deficiência, a AME, que fez parte do meu trabalho de conclusão de curso. Então foi um momento educacional, pessoal e já visando o profissional, aí o lado profissional muito significativo. E no mestrado, essa mesma proposta, ela foi feita no âmbito internacional. Eu tive também a oportunidade de passar um mês em Portugal, também estudando a questão da empregabilidade de pessoas com deficiência, dentro de uma empresa do ramo supermercadista, o Grupo Auchan, que também fez parte, na verdade, aí foi objeto de estudo da minha dissertação. Então, pessoas, eu acredito que para um vídeo está de bom tamanho. Eu acho que eu consegui aqui dar algumas pinceladas, contar um pouco para vocês aí dessa minha trajetória e suscitar algumas reflexões, né, de como é esse processo educacional enquanto pessoa cega. Quero lembrar que esse processo foi o meu processo. Ele não está certo, ele não está errado. Ele foi o meu processo.
Foi a maneira com que o meu repertório da época, o repertório da minha família, o repertório das pessoas com as quais eu estava envolvida no período, me permitiu seguir e desenhar esse processo aí. É bom lembrar que a educação é sim um direito de todos, que existem aí inúmeros recursos para serem acessados, mas eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas estarem dispostas a aprender essas questões. Então, assim, hoje a gente tem uma legislação aí que regula toda a questão da educação. Eu não vou me adentrar aqui agora, talvez numa próxima oportunidade, mas eu queria trazer essas reflexões para vocês. De novo, vai ficar a deixa para um próximo vídeo. E sendo assim, se gostaram, curtam, compartilhem e me sigam até o próximo vídeo. Valeu!